Meu voto de saudações para vocês que nos assistem. Sejam bem-vindos a esse canal. Eu chamo-me Alex Pereira e no vídeo de hoje trouxemos uma dica de Excel que pode ser super interessante para vocês que trabalham com planilhas, ou seja, para nós que trabalhamos com planilhas e também para aquela pessoa que quer aprender Excel. Então vamos lá mostrar essa dica que nós trouxemos para vocês. Mas primeiramente, deixa-me vos esclarecer aqui algumas coisas. A gente vai trabalhar aqui com essa tabela. E nessa tabela a gente vai cingir-se exatamente nesta coluna cujo cabeçalho tem o nome de ativo. Então vamos lá começar a mostrar o que nós trouxemos. Vamos lá. Vejam só. Se eu clico aqui nesta célula e exatamente nesta seta, aparece para nós uma lista suspensa. E nesta lista suspensa nós temos exatamente três itens disponíveis para nós. Então vamos lá, eu posso clicar numa outra célula ao longo desta coluna. Aqui, por exemplo. Então aparece também exatamente os três itens que nós temos disponíveis aí. Logo a seguir, eu vou clicar nesta aba e aqui nós temos exatamente os três ativos ou os três itens que nós temos nesta tabela aqui. Nesta tabela. Então o que é isso? Essa planilha ela é uma planilha de cadastro desses itens. Então, se nós quisermos, por exemplo, ter itens nesta tabela aqui, exatamente nesta coluna, nós temos que cadastrar esses itens aqui nesta coluna. Agora, eu faria uma pergunta. Já que os itens que nós temos nesta coluna aqui, desta tabela, eles estão amarrados a estes itens que nós temos aqui nesta planilha, agora o que aconteceria se eventualmente a gente adicionasse itens aqui nesta coluna? Então, para nós termos a resposta, vamos partir para a ação. Vamos lá adicionar itens nessa coluna. É só simplesmente arrastar aqui isso para baixo. Então, vamos lá, já o fizemos. Agora, o que é que nós queremos saber? Queremos saber o que é que vai acontecer na coluna da tabela que nós temos. Então, aqui, o que é que vai acontecer exatamente aqui? Olha, veja o que aconteceu. Vejam o que aconteceu. Os itens que nós adicionamos naquela coluna, eles vieram automaticamente para aqui. Ou seja, como estão amarrados, então qualquer item que a gente adiciona ali naquela tabela, ó, naquela planilha, qualquer item que a gente adiciona aqui, então eles automaticamente vão aparecer aqui para nós, vão estar disponíveis para nós aqui nesta lista suspensa. Então, ainda que a gente, por exemplo, apagasse aqui aqueles itens ou esta lista suspensa, iria estar exatamente moldável, né? Moldável, olha, vejam só. Ficaram também dois itens. Então, é isso aqui. É isso que nós queríamos mostrar. É isso que nós queríamos mostrar. Agora, a pergunta é, isso é exatamente o que? Isto aqui trata-se de uma validação de dados de forma dinâmica. Então, no Excel nós temos duas formas de se fazer validação de dados. Uma é dinâmica, outra é estática. E sobre a validação de dados estática, nós já temos um vídeo aqui no canal no qual nós abordamos passo a passo como se fazer tal validação de forma estática. Então, no vídeo de hoje, nós trouxemos a proposta de fazer validação de dados de forma dinâmica. E essa validação de forma dinâmica, ou seja, com esse vídeo, nós estamos a marcar o início de uma sequência de três vídeos que a gente vai postar aqui no canal, que fala a respeito das três formas de se fazer validação de dados de forma dinâmica. Então, não fique por fora disso se você quer de fato aprender sobre Excel, porque a gente vai lançar aqui vídeos extremamente interessantes. Então, para você ficar por dentro dessa sequência de três vídeos, não se esqueça de subscrever ao canal, ativar o sino das notificações para você poder receber um alerta quando a gente lançar os vídeos aqui no canal. E também, por favor, deixe um like para ajudar o canal a crescer. Então, vamos lá. Agora nós vamos ensinar como é que a gente faz esse tipo de validação. A gente já mostrou como é que o que é isso, né? Falamos que é uma validação. Agora queremos mostrar como é que a gente fez
esse tipo de validação. Então, primeiro, a gente vai apagar essa validação que já se encontra aqui. Vamos selecionar toda a coluna e vamos até a guia dados, subgrupo ferramenta de dados. Clicamos aqui nessa seta, validação de dados. E nesta janela, a gente vai simplesmente limpar tudo. Damos um OK. Então, já limpamos. Agora, como é que a gente vai fazer então para fazer essa tal validação? Então, nós vamos usar uma fórmula chamada fórmula Desloc. Desloc que é uma fórmula, eu acho que é uma fórmula de Excel intermédio, que para quem, por exemplo, tem um Excel básico, talvez alguns já abordem sobre a fórmula Desloc no Excel básico, mas em relação a outras pessoas, essas outras pessoas abordam a fórmula Desloc no Excel intermédio. Então, vamos usar essa fórmula de Excel intermediário. Então, vamos lá, igual não. Vamos selecionar isso. Vamos selecionar a coluna toda. Vamos selecionar a coluna toda. E depois, como já estamos com a guia dado habilitada, então vamos, e o grupo de ferramentas também, então vamos simplesmente selecionar aqui, validação de dados. Em vez de deixarmos qualquer, então vamos selecionar a opção lista. E depois, aqui, vamos escrever uma fórmula. E aí quando vamos escrever a fórmula Desloc. Então a fórmula Desloc é igual, primeiro, né? Quando a gente vai escrever uma fórmula, tem que primeiramente escrever igual. Então Desloc, abrimos parêntese. A fórmula Desloc, ela tem 5 argumentos, ou 5 parâmetros. O primeiro parâmetro é uma referência. Então a referência vai sair exatamente na aba na qual estão os itens cadastrados. Então a gente pode clicar em ativos ou em ativo X01. A gente é que sabe. Se eu clicar em ativo, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Se clicar aqui no primeiro item desta coluna, também sei exatamente o que eu vou fazer. Mas pronto, vamos clicar em ativo. Então, depois de clicarmos em ativo, vamos dar um ponto e vírgula aqui para separar, para pularmos para outro parâmetro. Nesse caso vai ser agora 1. Por quê? Porque como eu cliquei aqui, eu vou precisar pular uma casa ou pular uma célula. Então ele vai saltar para aqui. Se eu tivesse clicado aqui para referência, então eu colocaria 0 aqui. Colocava 0, porque não precisaria saltar. Mas como eu vou precisar pular, porque eu cliquei exatamente em ativo, então vou selecionar em 1. Depois, a outra opção para essa fórmula é número de colunas. Como nós não queremos pular para nenhuma coluna, vamos trabalhar com todos os itens que estiverem alocados nesta coluna. Então vamos colocar 0, ponto e vírgula. Agora aqui vamos ter que escrever uma outra fórmula, que é a fórmula conte.valores, porque nós vamos querer que ele conte os valores ao longo desta coluna toda. Então, conte.valores, abrimos parênteses. Precisamos de todos os elementos que vão estar nessa coluna, porque eu não sei quantos itens nós vamos eventualmente adicionar aqui. Como não sabemos, então vamos ter que contar ao longo de toda a coluna. Então, vamos dar um clique aqui, selecionamos a coluna inteira, vamos fechar. Agora, como eu só quero apresentar os itens e não o cabeçalho, nós só queremos apresentar os itens, porque se eventualmente a gente adicionar itens, a gente só vai querer mostrar itens e não o cabeçalho. Então vamos ter que dar um desconto aqui, -1. Esse -1 estamos a subtrair o cabeçalho. Ponto e vírgula. Agora, precisamos da largura. Largura aqui também é 1, tá? 1. Fechamos e damos um Enter. Então temos já exatamente a fórmula ativada. Vamos lá ver se de fato nós conseguimos ter o que nós queríamos. Vamos dar um clique aqui. Vamos, por exemplo, selecionar um aqui. Podemos aqui também selecionar outro. Nós já temos aqui a fórmula a funcionar. Agora queremos saber se de fato, quando a gente adicionar ativos nessa planilha, ou itens nessa planilha, eles vão automaticamente estar disponíveis naquela lista suspensa. Vamos então adicionar esses itens. Então, como vimos ou como vemos, então eles estão de fato disponíveis. Então, isso aqui é a tal validação de dados de forma dinâmica. Então, aqui a gente fez a tal validação que nós queríamos fazer ou que nós propusemos desde o início. Tá certo? Então, é isso. Então, na próxima vez ou no próximo vídeo, a gente vai trazer uma maneira
quiçá mais fácil do que essa de se fazer validação de dados de forma dinâmica. Essa talvez não fique ou não esteja muito visível para muita gente, mas a outra talvez seja melhor do que essa. Agora, uma coisa também que é interessante aqui ressaltar é que a respeito da fórmula de Slock, nós vamos trazer também um vídeo no qual vamos explicar tintim por tintim acerca dessa fórmula, porque se você entender essa fórmula, naturalmente você vai fazer esse tipo de validação de forma muito rápida, você não vai mais travar. Então, era isso, fico grato por terem nos acompanhado até o fim e era isso que nós queríamos trazer para vocês. Então, ficou a dica, um big abraço para vocês.